A última era da igreja. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque é uma realidade. A igreja está vivendo a última era de sua história na Terra. Só que esses momentos em que a igreja está vivendo, infelizmente, ela está cheia de coisas erradas, práticas erradas, outras doutrinas estranhas, outro evangelho, um Jesus diferente, espíritos enganadores, ensinos de demônios, corrupção, várias coisas erradas. Tudo, né, na igreja hoje é movido por causa do dinheiro, da ganância. Falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, fazendo muitas coisas erradas, que estão pouco a pouco levando a igreja para a ruína, para a perdição. Está fazendo a igreja se afastar da verdade. Está fazendo a igreja cair, tropeçar, se auto-arruinar. E o diabo, vendo tudo isso, fica satisfeito, porque a igreja, ou melhor, a última era da igreja está do jeito que o diabo gosta. Essa é a realidade. E ninguém pode negar isso. Até porque as próprias escrituras revelam isso para nós. Então, o objetivo do diabo é destruir a igreja. E ele está fazendo isso de dentro para fora. Ele se infiltrou lá com seus ministros de justiça. Com seus ministros que ele transformou em ministros de justiça. São os lobos em pele de cordeiro, são os falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, tudo está cada vez se tornando pior. Então eu vou ler um texto aqui, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Está escrito assim, ó. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, a igreja, como diz aqui, a igreja na verdade tinha paz por todos os lados. Vale lembrar que esta igreja aqui da qual esse texto está falando era a igreja do primeiro século. Era a igreja que não construiu templos feitos por mãos humanas para entrar dentro deles para cultuar a Deus, para congregar. Não, eles nunca fizeram isso, porque eles não receberam ordem para isso. Não foi outorgada a eles o direito de fazer tal coisa. Eles entendiam que não precisavam mais de templos construídos por mãos humanas, porque eles entenderam que a adoração a Deus, que é Espírito, ele não precisa, essa adoração a Deus que é Espírito, não precisa de templos construídos por mãos humanas para acontecer. Foi isso o que o Senhor Jesus explicou para a mulher samaritana. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E para adorar a Deus em Espírito e em verdade, ninguém precisa construir templos feitos por mãos humanas para entrar dentro dele para adorar a Deus em Espírito e em verdade. Não. A igreja entendia isso. A igreja desse texto que eu li, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, entendia isso. Esse entendimento foi dado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito da verdade veio para conduzir essas pessoas a toda a verdade. Verdade que hoje, na última era da igreja, muitos se afastaram. Muitos começaram a dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, a outros evangelhos, a profecias do próprio coração de pessoas que falam com o intuito de ganhar dinheiro. Aliás, o intuito de muitos pastores hoje gananciosos é apenas o lucro financeiro. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Os falsos mestres, eles
usam palavras fictícias para fazer comércio às pessoas hoje dentro desses templos construídos por mãos humanas. É assim que a última era da igreja está acontecendo, com tudo isso aí. E, infelizmente, a cegueira de entendimento leva as pessoas a acreditarem nesses pastores, bispos e apóstolos que estão com suas artimanhas, com seus ardis, com suas palavras erradas, induzindo o povo ao erro. Pessoal, é isso que está acontecendo. Então, a última era da igreja está sendo caracterizada por coisas inconvenientes, por coisas sujas, imundas, profanas, coisas que são totalmente contra aquilo que o Senhor Jesus esperava para a sua igreja. Essa é a realidade, pessoal. Não dá para fugir disso. O texto de Apocalipse, quando é escrita ali uma carta para a igreja de Laodiceia, aquele texto ali se refere à última era da igreja. Leia aquele texto da carta à igreja de Laodiceia e compare com a atual situação da igreja hoje, no século XXI, que você vai ver que está batendo. O que está naquela epístola ali, a igreja de Laodiceia, é o que está acontecendo hoje na realidade, literalmente. Então, isso mostra claramente que a última era da igreja é a pior era da igreja. Só existem coisas ruins acontecendo. E as pessoas que infelizmente se deixaram envolver e se enredar e começaram a entrar dentro de templos construídos por mãos humanas estão passivas, estão consentindo, estão participando, estão sendo cúmplices desses erros. Foram envolvidas e enredadas por esses erros que tomou conta da mente, cegou o entendimento. E agora elas estão praticando todas as coisas erradas, contrárias à sã doutrina e principalmente às sãs palavras do Senhor Jesus, que muitos hoje, nessas denominações, já não concordam mais. Tem pastores por aí que querem modificar a Bíblia. Modificar a Bíblia para ajustar a Bíblia à nossa época. Porque existem muitas pessoas por aí que não estão satisfeitas com alguns textos das Escrituras. Porque esses textos incomodam. Porque falam a verdade, expressam a verdade. E essa verdade expressada pelas Escrituras, eles não querem. Eles não gostam. Eles torcem o nariz para esse tipo de coisa. Então, muitos pastores hoje, infelizmente, querem modificar a Bíblia para ajustar a Bíblia ao conceito de pessoas que têm a mente cauterizada pelo pecado. Essa é a realidade. Então, tudo está ruim, pessoal. Muitas pessoas hoje, infelizmente, estão tropeçando porque ouvem ensinamentos errados, doutrinas erradas, ensinos de demônios e, sem discernir essas coisas erradas, eles acham que é certo e concordam e dizem amém. Muitos dizem glória a Deus quando ouvem essas palavras, vinda da boca de pastores, bispos e apóstolos, que não tem nada a ver com a verdade. Eles se desviaram da verdade. Essa é a realidade da vida de muitos pastores que, infelizmente, nunca quiseram sair de dentro desses templos construídos por mãos humanas que hoje são as denominações. Por quê? É ali dentro que prolifera tudo que é errado, tudo que é nocivo, todo fermento para estragar e apodrecer a igreja surge de lá de dentro e isso afeta a igreja de modo geral. Então, a última era da igreja é o que está acontecendo hoje. Então eu vou ler aqui esse texto, uma parte desse texto que está aqui no livro do Apocalipse de João, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Está escrito assim, ó.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Então, a última era da igreja é que ela não é nem fria nem quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Então, a última era da igreja, espiritualmente falando, é morna. Não é fria e nem quente, é morna. É o estado entre o frio e o quente. É morna. E essa mornice espiritual, esse estado de ser morno espiritualmente, é algo que o próprio Senhor Jesus se sente mal com isso. E esse estado de estar morno, espiritualmente falando, causa náuseas no próprio Senhor Jesus. Por isso ele diz aqui, ó, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele quer vomitar a igreja de sua boca. Porque é essa igreja que está em estado está nesse estado de ser morna espiritualmente, está afetando o Senhor Jesus de alguma forma. E isso causa mal nele, ao ponto de ele querer vomitar essa igreja de sua boca. Então, a última era da igreja está nessa situação terrível. Por quê? Porque a igreja, ela se deixou levar por muitas coisas erradas. Esqueceu a sã doutrina e as sãs palavras do Senhor Jesus, esqueceu o evangelho, esqueceu a graça, esqueceu a verdade. Já não dá lugar mais ao Espírito Santo. Ensurdeceram os ouvidos, fecharam os olhos. A cegueira de entendimento os afetou de tal forma que eles não percebem mais ou não conseguem entender mais o que significa verdade. Eles não estão vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Estão fazendo tudo errado. A indução ao erro está demais. Essa é a realidade. Então, a última era da igreja, infelizmente, estamos vivendo agora. Mas ainda há tempo de mudar? Sim, ainda há tempo. O próprio Senhor Jesus dá esse tempo, dá essa oportunidade. Porque está escrito aqui, ó. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, o colírio para ungir os olhos é para acabar com a cegueira de entendimento, para que pelo seu entendimento você veja o mal em que você caiu como igreja nessa última era. A última era da igreja está aí, pessoal. Nós podemos ver isso com nossos próprios olhos. Os frutos que a igreja demonstra hoje são coisas erradas. São resultados errados. Que estão afetando a igreja. O corpo de Cristo, infelizmente, está doente, cego, pobre, nu, miserável. Por causa dessa última era da igreja, onde muitas coisas estão acontecendo para que isso resulte nesse estado em que a igreja está hoje. Essa é a realidade. Mas o Senhor Jesus tem uma solução para que isso aconteça. Ele diz aqui, ó. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor Jesus repreende e disciplina a quantos ele ama. Se você está sendo repreendido e disciplinado, é porque o Senhor Jesus ama. E o Senhor Jesus ama a sua igreja. Sim, ele ama. É por isso que ele repreende e disciplina a igreja. Para ver se a igreja acorda, desperta, sai desse sono, sai do meio desses templos construídos por mãos humanas, para nunca mais voltar.
para voltar novamente para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. A igreja não pode ficar separada da cabeça que é o Senhor Jesus. Então, é preciso voltar para o Senhor Jesus novamente. Ele dá essa oportunidade quando diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." A igreja, ou melhor, a igreja que está vivendo essa última era da igreja, ela tem essa oportunidade de se arrepender. Mas tem que ser um arrependimento sincero e verdadeiro, para que assim o Senhor Jesus possa agir novamente na igreja, falar com a igreja. A igreja tem que voltar para o seu Senhor. Ele é o único que pode exercer primazia na igreja, é o Senhor Jesus, e mais ninguém. Essa é a verdade. Então, ele diz aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, mais uma vez o Senhor Jesus dá uma oportunidade. É preciso ouvir a voz dele. Ele está batendo. Ele está tentando fazer alguma coisa para que a igreja ouça a voz dele. Mas para a igreja ouvir a voz dele, é preciso tirar essa surdez do ouvido, para que se ouça a voz do Senhor Jesus. Quando alguém ouvir a voz do Senhor Jesus, essa pessoa vai fazer o que ele está pedindo para a igreja fazer. Assim a igreja vai conseguir dar um giro de 180 graus e voltar para o seu Senhor, para o Senhor da igreja. Então, a última era da igreja é algo terrível, é algo que está afetando o corpo de Cristo. Eu espero que a igreja hoje, no século XXI, entenda essa mensagem. Porque se não entender, a tendência é piorar cada vez mais. Então, a última era da igreja pode trazer muitas coisas erradas, como já está acontecendo, só está aumentando cada vez mais. Mas é preciso parar e pensar, é preciso ouvir novamente o Senhor Jesus. Ele sim é aquele que pode guiar a igreja para que a igreja volte novamente a ter um padrão de vida, de conduta, de santidade, que agrade ao Senhor Jesus, porque a igreja tem que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Então, se a igreja hoje quiser mesmo fazer isso, é preciso se compungir, se arrepender, se converter de forma sincera ao Senhor Jesus. Aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, com certeza vão querer fazer isso. Eu espero que isso aconteça, porque se não acontecer, infelizmente significa que a igreja realmente se afastou do Senhor Jesus. E quando alguém se afasta do Senhor Jesus, é um erro fatal, é mortal, é morte espiritual e física também. Essa é a realidade. A igreja de Laodiceia estava nesse ponto, chegou a esse ponto, porque o texto diz assim, a igreja de Laodiceia dizia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, muitas pessoas hoje nessa última era da igreja estão assim, dizendo que são ricas e abastadas e não precisam de coisa alguma. Principalmente, é claro, não precisam mais do Senhor Jesus para nada. Essa é a realidade. Infelizmente, quando chega esse ponto, isso só mostra o quão perigoso e gravíssimo é essa última era da igreja, representada nesse texto aqui da carta que foi enviada à igreja em Laodiceia. Então, pessoal, Laodiceia hoje, nós podemos ver claramente por aí.
porque a igreja está dentro das denominações e está se tornando cada vez pior. Então eu espero que essa mensagem possa fazer algumas pessoas acordarem, porque ainda há tempo de se arrepender, segundo a própria palavra do Senhor Jesus. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.